Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Amigo, seja bem-vindo. Deixa eu te chamar aqui. Seja bem-vindo, Everton. Maravilha. Boa noite, amigo. Que maravilha estar Boa com você noite, aqui. Uma tudo honra. bem? Tudo ótimo. Legal, prazer, boa noite a todos. Finalmente nos encontramos por aqui, né? É, tempão, né, que a gente não conversa, não se vê, né, desde a época do curso lá atrás, Pois é, mas estamos aí, né? pois é. Resultado aí, né, desse tempo de pandemia, enfim, a gente acaba se encontrando aí na área virtual. Isso também é muito bom. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é fantástico, né, porque a tecnologia favorece a todos nós a ter esse estreitamento, essa relação, mesmo estando distante, mas a tecnologia abre essa possibilidade. E logo, logo vem a vacina, está chegando aí, a gente volta aquilo tudo para a gente se encontrar de novo, bater um papo legal, sair, marcar com a turma, se encontrar, enfim, voltar aqui, porque a gente já teve tão. E ninguém dava tanto valor, hoje se valoriza muito mais, né? Exatamente. É maravilhoso. Mas por enquanto que o pessoal entra, vamos enviar aviãozinho para alguns dos nossos amigos, né? Isso, vamos Deixar pedir um aí que o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Primeiro aí, Mirelle, Rafael, as pessoas estão entrando. Clica nesse aviãozinho que tem aí, chama as pessoas, a gente vai ficar extremamente grato, né, pela participação de todos. Bota aí esse coraçãozinho, clica bastante nesse coraçãozinho, vai ser fantástico. A live de hoje vai ser realmente muito boa, extraordinária. Vai ser uma live realmente com um tema. Ele é um tema extremamente atual, ele é um tema que tem muitas discussões em cima dele, mas que nós vamos colocar a nossa forma de ver, a nossa concepção disso aí. Perfeito, perfeito. Né? Já encaminhei aqui Então, para vai algumas chamando pessoas. pessoas, a gente está dando esse tempinho, né, Luciana? Para o pessoal ir chamando, ir É, convidando, exatamente. né? E a gente batendo um papo Alguns enquanto as pessoas estão minutinhos. chegando na live. É Lígia, Eligiane, quanto tempo, Eligiane? Quanto tempo por aqui a gente se vê, né? Coisa boa, tudo bom? Bem-vinda. Isso, tá chegando, estão chegando pessoas. Geise, Edivânio, bem-vindo, meu querido amigo Edivânio, aqui, nosso vizinho, amigo, bem-vindo. Eli, como sempre, Rafael, Oi, Rafa. enfim, isso. E aí, a gente inicia? Vamos, né? E aí, a gente pode iniciar, você que diz da direção, a gente pode se apresentar, porque nem todo mundo te conhece, todo mundo te Sim, conhece, né? Aí você escolhe se isso. quer começar a se apresentar, depois eu me apresento. Pronto. Pode Gente, começar. nossa live hoje vai ser com esse convidado aí, o Djalma Santos, né? Estudamos juntos, fizemos alguns cursos, né, dentro do processo Isso. do coach e outros. É. E hoje ele vai compartilhar um pouco, né, da sua experiência na área de liderança, do seu conhecimento, muito mais. E a gente vai bater um papo aqui. Vocês também fiquem à vontade para contribuir, para questionar, certo? E para os convidados de Djalma que não me conhecem, eu sou a Luciana. Eu trabalho no setor público e no tempo livre, noite, finais de semana e feriados, às vezes eu acabo atuando na área de coaching. E é isso que eu amo fazer, né? Ajudar pessoas a conquistarem objetivos, especialmente na área de negócios, né? Eu acho que é isso. E agora eu gostaria Isso. de te ouvir, né? Quem é Djalma? A apresentação que eu coloquei lá no Insta foi bem breve, né? Falando que você é Master Coach, analista de perfil comportamental.
também é empresário, então você tem uma experiência nessa área de liderança. E a gente vai ver que liderança não é só liderar equipes, né, de instituições, perpassa Tem uma isso. coisinha antes disso, né? Antes disso tem umas coisinhas. Isso, exatamente. Mas fique à Legal. vontade, amigo. Então, querida, deixa eu me apresentar. Para as pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Djalma Santos, né? Eu estou falando da minha casa, é uma grata satisfação estar falando com você, Luciana, com os amigos, todos participam dessa live. Moro aqui em Boa Viagem, no Recife, né? Não sei se tem alguém de fora do Recife, e estou falando diretamente daqui, do conforto da minha casa, isso é muito bom, sei que cada um de vocês está na casa de vocês, sejam muito bem-vindos. É de formação, eu sou educador físico, trabalhei muitos anos na área de esporte e educação, fiz psicologia, fiz pedagogia nas minhas formações, e depois eu investi em alguns outros cursos, outras carreiras, fiz um ano de imersão em curso na área de coach, né, fiz a formação completa de coach, depois fiz a formação completa de master coach, depois eu me tornei analista comportamental, palestrante, ministrante, fiz especialização na área de hipnose clínica, né, que é fantástica, extraordinária, aprofunda bastante tudo isso, mas vamos falar hoje aqui. E, acima de tudo, e mais do que tudo isso que eu falei, eu sou de Djalma, uma pessoa que ama a vida, que adora, é apaixonado pela vida, pelas pessoas, pelo ser humano, gosta de ver transformação, de mudança, por isso nós estamos aqui. E dizer para vocês, estou totalmente à disposição para ele começar a falar, e eu espero que essa live seja uma live bem interativa, em que você fique à vontade de escrever aí a sua opinião, se posicionar, de colocar aquilo que você está achando, colocar... Primeira coisa, antes de começar, eu queria que botasse um dedinho ou escrevesse como achar melhor, se todo mundo está me ouvindo e vendo bem. Eu estou te ouvindo. Som e imagem. Tô Som e te imagem, tá ouvindo. legal? Tá legal? Uhum. Pronto. Isso é importante, porque a gente já começa a falar da comunicação, que é uma das características mais fortes, que eu vou falar bastante mais adiante sobre essa questão da comunicação para a liderança, né, que é exatamente a gente se saber fazer ouvir, né, e expressar. E para isso as pessoas vejam e ouçam bem, né? Valeu, Thaisa, né? Thaisa, bem-vinda, Paulina, bem-vinda, Jaciara, todo mundo está chegando. Mas, enfim, vamos falar de liderança, né, Lu, hoje? Isso. Isso, legal. E E aí? aí, eu poderia começar a fazer um bate-bolazinho aqui, e você vai ficando à vontade de interferir, de perguntar, de se colocar, bem tranquilo, tá? Mas eu falar de liderança, existe vários conteúdos, vários temas, várias lives, vários treinamentos, falando da coisa mais importante, que é exatamente a liderança, né? E a primeira coisa que eu coloco para vocês nessa live é: o que que faz um líder? E aí, tudo que eu sou um coach de formação, e tudo que eu pergunto, eu quero provocar uma reflexão para que você comece a pegar a caneta, o papel, o caderno que vem em mãos aí, vai anotando. No final dessa live você vai sair com muita coisa interessante, né? E principalmente com alguns feedbacks colocados aqui, e principalmente com transformações, possivelmente, para depois dessa live, naquele que coloca. Então, quando eu pergunto, o que é que faz um líder? Né? E aí você pergunta aí para você, o que é que realmente faz uma pessoa ser líder? Primeira coisa, eu gostaria de colocar de forma bem simples e direta. Para começar, a liderança, o líder, é aquele que tem seguidores. Simples e direto, mas muito pertinente e objetivo. Se eu não tenho seguidores, eu posso ser o cara mais sábio do mundo, ter a ciência, ter a proficiência, ter tudo do meu lado, saber tudo, mas se eu não inspiro, e eu vou falar muito de liderança, basicamente liderança inspiradora, eu não tenho seguidores. E se eu não tenho seguidores, o que é que acontece? Eu não sou líder, né? Porque eu vou falar mais adiante que para eu falar de liderança, como você Luciana falou aí, de empresa, de negócio, de equipes, de grupos, primeiro eu sou líder de mim mesmo, né? Você é líder de você e a partir dessa liderança sua, gerência interior das emoções, da inteligência emocional, da sua espiritualidade, das áreas da tua vida, aí sim, aí você começa a construir uma liderança maior. Mas quando eu falo de liderança aqui, eu digo assim, precisa ter seguidores, né? E aí eu vou colocar para vocês alguns líderes interessantes da história da humanidade. Que características um líder precisa ter? E aí eu vou enumerar aqui e vocês aí vão pensando. Que características esses líderes que eu vou falar aqui, eles têm em comum? E têm em comum. Por exemplo, líderes como Jack Welch, líderes como Steve Jobs, líder como Jorge Gerdau, líder como Martin Luther King, líder como Madre Teresa, líder como Bill Gates,
líder como Silvio Santos, nosso aqui do Brasil, Nelson Mandela, Abílio Diniz, nosso brasileiro, Gandhi, e o maior líder da história negativa da humanidade, Adolf Hitler. Todos são líderes. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, para que a gente comece a bater um papo bem legal. O que eles têm em comum? Eles são todos líderes que têm personalidades diversas, têm traços de personalidade totalmente diferentes um do outro, têm temperamento, uns mais fortes, outros mais suaves, são extrovertidos, alguns outros são muito introvertidos. Então, não são essas características que definem essas lideranças. Essas lideranças, elas são atemporal, né? Então, o que é que define? Em verdade, todos esses líderes são influenciadores. Vocês já viram falar em influência hoje? Pois bem, essa turma aí lá de trás, quando ainda não existia o celular, não existia a tecnologia que nós temos hoje, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, uma live aqui, ó, ao vivo, direto, né? Eles já eram influenciadores. Então você tem que ter seguidores, mas o que une essas pessoas é que elas influenciaram. Umas positivamente, de mudança e transformação do mundo, como Gandhi, por exemplo, mas tiveram outros como Hitler, que também foram influenciadores para o outro lado. E outra então, coisa, a liderança, né? Diz, Luciana. que eu acho muito interessante nesses perfis aí é que todos levantam uma bandeira, né? Eles levantam uma bandeira, eles sabem exatamente onde eles querem chegar. E eu acho que o perfil, né, de um líder de sucesso, um líder que realmente ele consegue mobilizar o seu time, é ter clareza da estratégia, né? Eu tô onde e onde eu quero chegar. E assim, para mim fica muito visível, né, nesses perfis que você acabou de citar. Muito bem colocado. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. Então, você veja que não são somente aquelas características, como eu falei, que define, mas é exatamente isso, né? E o que a Luciana colocou é muito, muito interessante, porque tem uma palavra que eu vou falar um pouco dela, que é uma coisa muito nova. Eu me coloco hoje na linha de pensadores do novo milênio. Eu sigo e faço um curso, uma imersão, eu faço atualmente, com uma das maiores cientistas na área de comportamento humano e neurociência do Brasil, uma das maiores do mundo. Ela morou alguns anos na Índia, depois ela voltou para o Brasil, é jornalista, ela foi criadora da TV Eco, ela é realmente estudiosa, é a Flávia Lippe. E ela se coloca, na verdade, como uma pessoa do novo milênio, porque ela pegou uma cultura de mais de 5.000 anos antes de Cristo, trouxe para o momento atual, com a tecnologia atual, e ela criou um instituto e criou uma formação. E eu me defino muito nessa linha. Por isso que eu vou falar da liderança do ponto de vista dos soft skills, por exemplo, que é uma linha que a gente vem trabalhando, estudando a nível de empresas de negócios modernos, no Brasil e no mundo hoje, né? Então, na verdade, gente, o que significa o líder seguidor, ou melhor, o líder que é seguido, eu diria que tem uma palavrinha a mais. Você, para ser líder, você tem que ter seguidores alinhados e voluntários. Porque Jesus Cristo, que foi o maior líder da história da humanidade, de Cristo para cá, né? Ele tinha seguidores. Teve momentos que não eram tão alinhados assim. Mas, no geral, ele teve seguidores alinhados e totalmente voluntários. Esse é um exemplo de liderança que eu gostaria de deixar nessa noite para vocês aqui. É preciso que a gente tenha seguidores alinhados e voluntários. E aí, eu já deixo aqui, Luciana, uma dica de livro. Esse livro ele é extraordinário. Quem não tem, procure obter e ler, vai entender muito mais sobre isso que eu estou falando de liderança. Lá na frente eu falo de soft skills que eu falei da Flávia, né? Que se chama, é um livro fantástico, ele fala de liderança, né? Que é o Guia dos Gurus. Se alguém conhece aí, coloca, se não, tudo bem. Mas anota o nome desse livro, O Guia dos Gurus. Esse livro ele traz uma reflexão e uma grande sacada de que o que faz um líder é nada mais, nada menos que você ter seguidores alinhados e voluntários, que eu acabei de falar para vocês, né? E a pergunta que eu poderia fazer e que você poderia fazer nesse momento, Luciano, eu estou falando bastante, fique à vontade quando você quiser interromper e quiser se colocar, tá certo? Porque se deixar eu vou falando. Mas eu quero que vocês que estejam aí participando da nossa live, tem muita gente aí participando, anota aí, coloca aí a posição de vocês. Marcos, bem-vindo. Quem é mais? Um monte de gente está chegando aí. Então, assim, a pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento, Luciano, o que eu devo fazer
para ter seguidores alinhados e voluntários? Uma boa pergunta. Olha, Djalma, você falou que uma das características, ou melhor, a única condição para eu ser um líder é quando eu tenho pessoas que me seguem. Porque senão eu vou passar a vida inteira sendo líder de mim mesmo. Né? E eu sendo líder de mim mesmo, eu não tenho capacidade de influência além de mim. Né? Eu preciso, em primeiro lugar, ser, mas depois eu preciso, depois de ser, eu começar a construir um nível de influência. Eu vou falar um pouco mais disso para vocês entenderem e levar algum conteúdo interessante para vocês. Né? É preciso que eu tenha realmente esses seguidores, que eles sejam bem alinhados e que eles sejam voluntários, né? Espontâneos, naturais. Então, a pergunta é exatamente essa: o que eu devo fazer para ter essas pessoas que me seguem? Primeira coisa, vamos começar a pegar na live agora, viu, Luciano? A primeira coisa, gente, anota isso, é muito importante. Construir uma relação de confiança. Primeira coisa, construir uma relação de confiança, ser confiável. Porque eu só construo uma relação de confiança com o outro, eu só construo uma relação de confiança com o grupo, eu só construo uma relação de confiança na empresa, eu só construo uma relação de confiança no grupo de estudo, onde quer que seja, na igreja, onde quer que seja, se eu for confiável. Então, é preciso que eu entenda, nesse momento, se eu sou ou não confiável. E não é pecado mortal não ser, porque o ser humano está em mudança, em crescimento, em transformação. Você pode até não ser tanto agora, mas você pode tomar, a partir dessa live, a decisão de dizer, não, a partir de agora, eu vou pegar tudo que for de bom, que vier dessa live. O que não for, deixa para lá, mas o que for de bom, eu vou pegar, vou botar no papel, vou fazer meu plano de 2021, eu vou fazer a diferença do ponto de vista do líder que eu quero e que eu posso ser e que eu devo ser para construir a minha vida e a vida do meu negócio. Diga você. E uma coisa assim que eu acho muito interessante, né? Porque muita gente, às vezes, quando vê a palavra liderança, associa muito ao mundo dos negócios. E você está trazendo que liderança é eu no mundo. É o meu relacionamento comigo, né? No processo de autoliderança, que eu entendo que esse é princípio. É o meu relacionamento no meu grupo familiar, né? Com a minha família. É eu enquanto líder no grupo de amigos. É eu enquanto líder na instituição onde eu trabalho. O tempo todo a gente está influenciando e sendo influenciado, né? Então, sendo influenciado por outros líderes. Aí até um questionamento. Que perfil de líder você vem sendo no mundo? Essa é uma boa pergunta. Pergunta de coach, né? É, isso. Você, eu, a gente, né? Todos que estamos aqui juntos. Nós. Que tipo de líder eu tenho sido, né, Luciana? Porque a minha linha, eu vou deixar do meio para o fim da live bem claro. Eu hoje me coloco dentro de uma linha da Flávia, quando ela diz, eu acho fantástico, admiro demais, estou fazendo trabalho. Aliás, desde a época da universidade, que eu já pensava assim, eu como professor de educação, quando eu dizia assim, o homem é um ser integral. E eu dizia, puxa vida, incrível, o homem é um ser, ele não é físico, mente, espiritualidade, ele é mais do que isso. E hoje eu entendo que, sendo um biohacker, e aí, quando ela fala que é um biohacker é aquele cara, é aquela pessoa que incorpora uma filosofia milenar de vida em que ele entende que tem que haver uma congruência, uma harmonia entre mente, corpo e ambiente. Tá? E isso é o biohacker. E eu vou falar disso exatamente nessa linha. E por isso que eu falo que liderança é mais amplo, é maior do que tudo isso que a gente acha que é somente na empresa, no grupinho, lá não. Eu posso até ser um chefe na minha empresa, eu posso ser um cara que direciona, um coordenador, eu ser um pequenininho influenciadorzinho só. Mas líder de verdade, como você colocou, de uma forma mais ampla. Então, a primeira coisa que eu digo para você é exatamente, construa a relação de confiança, gente. Se torne confiável. Anota isso, é importante. Segundo ponto, porque é a pergunta que eu posso fazer. Ora, tudo bem. E como eu faço para ser confiável? Como eu faço para realmente começar a construir essa relação de confiança? Duas dicas. Diga. Não. Até em relação à confiança, liderança, né? Eu liderando pessoas, ver o quanto confiança é algo importante nesse processo. Mas e aí, eu no processo de autoliderança, né? Eu confiar nas minhas metas, no meu potencial, e eu agir na direção disso, né? Não só isso, como várias outras questões. Por isso que eu acho que é princípio, né? Se eu estou decidida a ser um excelente líder em vários ambientes que eu estou, é princípio eu me autoliderar. Isso. A primeira coisa mais importante de todas é exatamente essa, porque se eu não tiver essa condição, essa capacidade que você falou, dificilmente eu vou influenciar alguém. E se eu não influencio ninguém, eu não vou ter ninguém me seguindo. E se eu não tenho ninguém me seguindo, eu não sou um líder. Então, o que acontece? Muitas vezes eu me fecho em mim. Fico fechado, isoladinho em mim.
Então, por isso que eu coloco essas dicas. Então, por exemplo, as duas dicas fundamentais para a gente construir a confiança e a gente ser confiável. A primeira coisa, respeite. Seja uma pessoa sensata na relação com todas as pessoas. Respeite todos, o tempo todo. Em qualquer circunstância possível, seja respeitoso. Essa, gente, é tão simples, mas é a primeira condição para eu realmente construir uma relação de confiança e ser confiável. Em hipótese nenhuma, dar o braço a torcer para a arrogância. Esse é o mal do século. A arrogância, a intransigência. Seja super sensato o tempo todo. Mostre o tempo todo equilíbrio emocional. Mostre equilíbrio. Construa o seu poder de influência. Respeite as pessoas. Construir o poder de influência tem a ver com essa primeira dica que eu dei. Eu falei exatamente de quê? Respeito. E a segunda dica fundamental para eu construir a possibilidade de influenciar pessoas, de ter confiança e de ser confiável. A segunda dica é: demonstra compromisso e coerência. Compromisso e coerência. Bem simples. Tudo aquilo que você fala, você deve fazer. Aliás, não fala tanto aquilo que você não tem condição de fazer. Porque essa incoerência te afasta do patamar de líder, de liderança. Outra coisa, tudo aquilo que você promete, tudo, absolutamente tudo, cumpra. Então, pensa bem direitinho, pesa bem direitinho aquilo que você promete. Porque a primeira coisa que você tem que prometer, é o que o Luciano tinha colocado, a gente tem que prometer para a gente mesmo. A gente tem que ser líder de nós mesmos. Você tem que ser de si, ser. E aí você começa a olhar para o outro. E tudo aquilo que você quer ver no liderado, na pessoa que está com você trabalhando, demonstra com exemplo. Seja o exemplo. Não dá para a gente ter confiança de alguém se você não for o exemplo. Porque líder é aquele que tem seguidores, como eu falei. E não o que tenta ser o chefe, o cara que manda, o cara que sabe tudo. Né? Porque as pessoas não te reconhecem dessa forma. Em hipótese, algumas pessoas te reconhecem dessa forma. Você não acha? Você? Primeiro ponto, né, que você falou aí, eu acho fundamental. Né? E assim, as pessoas não seguem de qualquer jeito. Primeiro eu tenho que ser inspiração, eu tenho que ser exemplo. E eu entendo que o verdadeiro líder é aquele que desperta o que há de melhor na sua equipe, entende? É aquele que sabe ouvir, é aquele que tem uma comunicação realmente assertiva. Sabe colocar cada pessoa no lugar certo. E tanto eu quanto você, né, que a gente entende um pouco de perfil comportamental, porque nós somos analistas, e a gente entende o quanto é valioso uma pessoa, e agora eu estou falando para o mundo dos negócios, tá? Mas isso também se aplica à vida pessoal, o quanto é importante as pessoas estarem nos lugares certos, ou seja, elas estarem atuando em áreas que estejam alinhadas com o perfil dela. Porque muitas vezes a gente vê em empresa uma pessoa de planejamento na parte comercial. Eu digo assim, uma pessoa que tem que o seu perfil é muito voltado para planejar indo para o comercial. A chance é muito grande que os resultados não cheguem. E às vezes o líder, se ele não tiver essa sensibilidade, né, de realmente entender sua equipe e ir a fundo, buscando identificar quais são as habilidades de cada pessoa para poder potencializar o que ela tem de melhor, eu alocando essa mão de obra para a área que vai dar mais resultado. E é muito interessante, né, a questão de perfis como um todo, porque quando a gente começa a entender de pessoas, né, e a gente percebe que cada pessoa tem uma forma diferente de tomar decisão, tem gente que é mais, digamos assim, tem um ritmo mais acelerado, outros nem tanto, tem gente que é mais analítico, outros não, tomam decisão com base na emoção. E quando a gente está no meio, né, eu digo assim, um meio empresa e até no nosso meio social mesmo, no relacionamento com filho, no relacionamento com esposa, no relacionamento no grupo de amigos, quando a gente não percebe essa sutileza, né, que existe no comportamento humano, isso prejudica um pouco a comunicação, né, e a nossa postura enquanto líder. Verdade. Porque em vez Isso que Luciana falou. Pessoas... Oi? Isso que você falou, Luciano, é muito interessante. Nós, como analistas comportamentais, sabemos que muitas vezes as pessoas não rendem dentro de uma empresa porque elas estão sendo colocadas dentro de digamos, de uma atividade, de uma ação lá, em que não tem nada a ver com o perfil dela, não tem nada a ver com ela. Ela pode desempenhar muito bem, muitas vezes, um papel lá de vendas ou de outra coisa, que ela é mais extrovertida, assim.
e falar com as Exatamente. pessoas, e ela está num lugar, muitas vezes, de burocracia, que ela está morta ali, está apagada. E Isso. isso se chama comunicação. Porque quando você pega, por exemplo, o perfil comportamental e você pega nas relações pessoais, por exemplo, né, muitas vezes aquilo que eu olho para uma pessoa e eu não gosto dela, ou ela olha para mim e não gosta de mim, é a forma de comunicar de cada um. Cada um de nós, dentro do nosso perfil, a gente comunica de uma forma, né? Eu posso comunicar de uma forma mais aberta, mais extrovertida, o outro pode ser mais fechado, o outro pode ser mais racional, o outro pode ser mais emocional, enfim. Existe uma gama dentro dos perfis em que muitas vezes problemas, por exemplo, de casais, problemas de relacionamento, problemas de amizades, bate muito nessa questão. O analista ele trabalha muito nessa linha, né? Muito bem colocado, Luciana. Parabéns aí pela Gesilda participação, aqui chegando aí a colocou, Thaísa, o né? líder, Gesilda colocou, o líder deve ter a capacidade de analisar os seus seguidores. Perfeito, é bem por aí mesmo. Se eu Isso, quero extrair o melhor 10, da minha 10. equipe, é importantíssimo que eu entenda o que Isso, cada Jesus. pessoa pode me dar na área que esteja mais alinhado, né, com o perfil dela. Isso. E aí, Porque é senão vai nessa ser questão da difícil. análise comportamental que você vê, né? Você vai ver isso que ela colocou aí, você viu esses seguidores, você tem que entender os perfis de cada um, o comportamento de cada um, você tem a capacidade de compreensão. Tudo aquilo que eu coloquei, o que nós vamos colocar nessa live daqui para frente, são coisas extremamente importantes do ponto de vista de liderança. E aí eu gostaria de puxar um viés agora, em cima daquilo que eu me propus no início, falar do que significa liderança soft skills, né? Soft skills, que é uma das coisas mais avançadas que tem hoje. É exatamente aquilo que eu falei. É conhecimento milenar que se pega, se traz para o presente, e se nas grandes empresas hoje se trabalha dessa forma. Então, o que é que significa soft skills? Significam habilidades interpessoais, né? As habilidades interpessoais, uma das formas de comunicação mais importantes que existe hoje no negócio e no meio de lideranças, tanto pessoal como de grupo, como de empresa e de negócio, é exatamente as soft skills, né? Então, quando a gente fala de soft skills e fala de human skills, são as coisas mais importantes para você aprender a ser um líder inspirador. Eu vou falar um pouco daqui para frente agora, para a gente puxar uma conversa bem legal, sobre o significado do líder inspirador, né? Quais são as características desse líder? Primeiro, capacidade de liderar a si mesmo. Lembra que a gente falou lá atrás? A Luciana falou também. A capacidade de liderar a si mesmo. Se você não lidera, se você não tem capacidade de desenvolver a inteligência emocional, de se entender e se compreender, está fazendo uma ciência de você. Eu estou aprendendo no curso que eu estou fazendo, na imersão que estou fazendo agora aqui online, a ser cientista de mim mesmo, fazer um scanner de minha vida. Olha que coisa incrível. Eu pergunto, você se conhece, de fato e de verdade? Nós passamos um ano investindo em formação na área de coaching, né? E hoje eu estou fazendo uma imersão mais profunda em cima de uma ciência milenar, em que eu estou aprendendo a ser cientista de mim mesmo. Né? E quando a gente começa a ser cientista de nós mesmos, e a gente começa a se entender e se compreender nas emoções, nos sentimentos, no pensamento, nas atitudes, no comportamento, naquilo que marca, caracteriza cada um de nós, a gente começa a ter domínio sobre. E a gente começa a ter domínio do pensamento. A gente começa a ter domínio das nossas ações. A gente começa a ter domínio daquilo que são nossas crenças e os resultados que a gente tem. Então, primeira coisa, a capacidade de liderar a si mesmo. Segunda coisa, a empatia. Gente, a empatia. Segunda característica fundamental para a liderança soft skills. E a empatia, quando a gente fala de empatia, é se colocar no lugar do outro, estabelecer relações baseadas em respeito. Aquilo que eu falei lá atrás é uma das condições primeiras para eu ser empático, né? Eu saber me colocar no lugar do outro e eu estabelecer relações baseadas no respeito. Ô, A terceira, deixa eu só um oi, minutinho aí, empatia. fala, Eu fica à acho vontade, pode empatia, falar. empatia mágico, né? É simples, sim. Às vezes não é fácil. Porque antes de eu empatizar com o outro, é muito importante se olhar para dentro. Eu empatizar comigo, né? Esse mergulho. Isso, Para eu até entender o porquê de um sentimento não tão agradável estar vindo, né? Qual é a causa disso? E nesse isso, sentido, né, empatia, eu sinto que é algo muito profundo. É eu buscar compreender o outro de modo aprofundado. Eu, de isso. E fato, quando a estar gente ali fala aqui, aberta de corpo e é, alma para ouvir aquele ser que está à minha frente. Então, é assim, eu verdade, entendo que é muito desafiador, porque a gente está num mundo muito acelerado, onde as muito pessoas têm acelerado, tudo muito corrido. mas E tem gente que você vai falar, e eu digo às vezes eu também, né? O tempo todo a gente tem que estar ligando, vamos sair do automático e gerar consciência no comportamento.
Porque muitas vezes alguém está Isso. falando, tá no celular, né? A gente está muito condicionado nesse momento atual. É Então, a verdade. É empatia verdade. convida exatamente aqui e agora, né? Eu estou com Aqui e você. agora. E tenho. Eu me Aí colocar eu no lugar. até trago uma dica de livro, que eu acho assim, um livro mágico, e eu acho que todo mundo merece ter acesso. É o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Quem tiver Isso. oportunidade, leia esse livro. Isso é um A gente vai presente. anotando. Oi, isso é um Isso. presente para você, né? Você Já dedicar vai tempo anotando. Ó, para. nós já colocamos 2 livros, né, Luciana? Você colocou um, eu coloquei outro. Vai anotando, vai lendo esses livros, se você quiser realmente aprofundar em cima dessa questão. Então, Luciana, exatamente, a empatia é exatamente tudo isso, a base de tudo isso é o respeito. Então, a primeira coisa, a capacidade de liderar a si mesmo, segundo, a empatia. Terceiro, habilidades de comunicação. Eu estou fazendo um curso hoje, atualmente, sobre a capacidade e o poder de escuta, né? Porque a nossa sociedade ela não está habituada a escutar. A sociedade está habituada a falar, falar, falar. E comunicação não é falar, falar. A comunicação, antes de qualquer coisa, é saber ouvir. Né? E saber ouvir requer empatia. E aí tem muita coisa que eu não vou falar. Mas as habilidades da comunicação ela é essencial, saber entender e ser entendido pelos outros. Esse é o terceiro ponto que eu coloco para uma liderança forte. Soft skills do novo milênio, da projeção do ano 2050, como nós hoje, nosso curso, a gente está projetando como eu serei no ano 2050, vê que desafio incrível, né? Como é que vai ser a humanidade em 2050? O quarto ponto é a resiliência. Fundamental, gente. Resiliência é aceitar o erro, isso é muito bonito. Aceitar o erro de uma forma mais rápida para o aprendizado. Quando eu começo a aprender a transformar o erro em aprendizado, eu cresço. Mas quando eu começo a ver o erro como um castigo, e eu começo a me castigar, eu errei, fulano errou, e a gente tem uma capacidade de julgamento muito forte de julgar o outro, julga pela aparência, julga pelo olho, julga por uma fala, julga por uma escrita, julga por qualquer coisa. Né? E, em primeiro lugar, a gente se julga a nós mesmos. Né? Mas a resiliência não, é a capacidade de você aprender com o erro, de você tirar dali coisas boas. Aliás, eu não conheço nenhum grande nome de negócio, de empresa, de pensadores, de cientistas, que não cresceram a partir de muitos erros, muitos e muitos erros, muitos e muitos erros acumulados, mas com muito e muito aprendizado e transformação. Muito e muito aprendizado e transformação. E a quinta característica que eu coloco para essa liderança soft skills do novo milênio chama-se automotivação. Capacidade de se automotivar. E essa capacidade de se automotivar, Luciano, nós sabemos, nós somos massa. Nós sabemos que ela está aqui dentro, cada um de nós. A capacidade de se motivar ou se desmotivar não está fora, está dentro, está aqui, está no meu coração, está nas minhas emoções, está na minha carne, está em mim. Então, a capacidade de se motivar, essa é uma característica muito forte da liderança. Eu vou falar mais adiante, dando alguns exemplos, se der tempo, na live ainda. Porque essa live é um treinamento que eu fiz, que eu preparei para fazer, eu estou fazendo um resumo do resumo para a gente tirar alguns pontos importantes no dia a dia nessa nosso bate-papo aqui, tá? Então, só para fechar, sexto ponto, ser congruente, ter disciplina, trabalhar bem em grupos, capacidade de trabalhar em grupos, buscar o objetivo em comum, deixa mais próximo da visão da empresa, do teu negócio, da tua missão de vida, do teu propósito de vida. Né? Isso melhora todo um clima de vida, essa capacidade de trabalhar em grupo. 8 pontos, para a gente fechar, 8 pontos de presente que eu dou para vocês, em cima dessas características, a flexibilidade. Hoje é uma coisa que a gente encontra tão pouco, porque as pessoas estão tão impacientes, as pessoas estão correndo tanto, como você falou, correndo com o celular, correndo com o trabalho, correndo com o trânsito, correndo com isso, correndo com aquilo, e elas se tornam, dentro daquilo que elas planejam para a vida delas, para o negócio delas, para a empresa delas, inflexíveis. Elas se tornam realmente impacientes. E a flexibilidade, a necessidade de se reinventar frente às inovações do mundo, as reviravoltas que o mundo dá, o mercado dá, seja você novo ou mais maduro e experiente, essa capacidade de ser flexível, ela é fundamental. Eu planejei hoje, por exemplo, eu planejei, digamos, chegar no final do ano, no mês de dezembro, sendo 20K dentro do Instagram, um exemplo que eu estou dando aqui. Chega no mês de dezembro, eu não sou 20K, eu sou 5K. Então, aconteceu alguma coisa nesse percurso que me levou a não atingir meu objetivo. Mas eu sou flexível o suficiente para refazer meu planejamento, refazer minhas ações todas, começar tudo de novo e fazer de outra forma. Posições de liderança exigem tudo isso. Gente.
Não se engane, tudo isso que nós estamos falando aqui são exigências para você ser um grande líder dos anos mais modernos e avançados que nós temos hoje, do ponto de vista da visão de liderança, tanto do ponto de vista da psicologia positiva, do ponto de vista da própria neurociência, do ponto de vista das ciências da vida, coach, tudo isso, tá? Da hipnose clínica, tudo isso. Né, Luciana? Oi, Djalma, deixa só. Gesilda colocou aqui. Foi justamente isso que eu pensei. O líder tem que desenvolver o poder da escutatória, já que tem que alcançar os pontos fortes de seus seguidores. Exatamente isso, O né? poder de quê? E aí vem Repete aí, aquele Luciana. processo de empatia. Certo. O poder de quê que ela falou? O poder de... Escutatória, que é Ah, escutativa, tá. né? É realmente Isso. eu estar por inteira, Isso. em um determinado cenário, para poder vivenciar a escuta empática, né? E eu entendo que isso é Isso. muito poderoso para um líder. Agora, É claro, tem verdade. momentos que não dá para você fazer a escuta empática dependendo da dinâmica da empresa. Então, É, é verdade. Isso aí, Luciana. Gessilda, se por acaso Deus tivesse feito o homem com duas bocas e um ouvido, nós não seríamos escutatórios, como você falou. Nós seríamos falatórios. Mas nós nascemos com dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para a gente ouvir muito mais, de forma sábia, do que fala. Porque o segredo da grande comunicação está exatamente na capacidade de ouvir, e ouvir bem, ouvir com atenção. Ouvir não significa apenas eu estar aqui e o outro está na minha frente, parado, olhando para mim, eu falando, e ele lá pensando na cabeça dele, elaborando assim, o que é que eu vou fazer para me contrapor o que ele diz? Puxa vida, eu quero falar e ele não deixa, eu quero falar e ele não deixa. Não é isso. Ouvir, de verdade, significa a habilidade de você compreender o que o outro fala, olhar nos olhos do outro, entender tudo aquilo que é dito. É você ouvir como aprendizado e você só falar quando você aprendeu alguma coisa daquilo que ele falou. Se não for necessário, nem fala. Mas se for necessário, aquilo que você aprendeu na fala do outro, você vai e fala. Isso sim significa ouvir de uma forma boa, qualitativa e positiva. E essa capacidade o líder tem que ter com a equipe dele. Porque quantas vezes você está no seu trabalho, eu não sei aqui, quantos aqui tem negócio, empresas, coisas assim, ou mesmo você, que é funcionária pública, né? Quantas vezes você está no meio de pessoas de uma equipe, cada um faz uma disputa enorme, eu me divirto com isso. Uma guerra total, para que cada um fale, quer falar, todo mundo quer falar, quer falar, quer falar. E a pergunta que muitas vezes dá vontade de fazer é assim, está tudo bem, quem escuta? Quem escuta de verdade? Quem verdadeiramente escuta com o coração? Quem escuta verdadeiramente com a capacidade de aprender, de ver o outro na dimensão humana, ver o outro com amor, ver o outro na necessidade, muitas vezes, que o outro tem de se expressar. Porque nós temos a necessidade de falar, de expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. E a beleza da vida está em o outro ter essa capacidade de parar e de ouvir, e não de disputar palavras. Não, eu acho que essa característica, eu falei tudo isso porque a minha amiga aí acabou de escrever aí, colocou, e ela está certíssima, capacidade escutatória, ela colocou aí. Né? Mas é isso mesmo, né, Luciana? ô, Djalma, eu lanço um desafio para quem está aqui com a gente. Eu já fiz isso, tá? Convida alguém, né, do teu meio e pede para essa pessoa falar sobre a vida dela. Coloca aí uns 10 minutos e fica só ouvindo. Depois conta a gente, Faça né? É isso. muito interessante. É muito interessante. Claro. Porque nosso mundo, né, como eu disse, a gente está numa velocidade, meu Deus. É como se não tivesse tempo para viver coisas que são essenciais no nosso dia, né? Aí eu me escutar, eu escutar o outro, eu gerar conexão comigo, eu gerar conexão com o outro. E aí é onde está o poder da liderança, né? Porque a liderança eu vejo como algo muito grandioso. Passa por mim para Cada chegar dia no está mais outro. escasso, né, Luciano? Oi? Infelizmente, cada dia está mais escasso essas coisas, né? As pessoas estão querendo falar e o nível de ansiedade. Nós somos o Brasil considerado um país ansioso, né? Eu fiz algumas lives falando sobre ansiedade, fiz uma outra outro dia falando sobre bloqueios emocionais. E hoje o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, um país que tem um nível de suicídio muito alto, que cresceu bastante nesse momento aí de pandemia, de tudo isso, né? E as pessoas estão muito ansiosas.
e correndo demais, e agoniada demais, olhando para frente, e ela não toma noção do presente, do aqui e do agora. E Porque uma das capacidades do meditar, e eu faço isso à noite, eu vou falar, dar algumas dicas sobre isso no final da live, é a meditação. Mas não vou falar disso agora, eu vou falar exatamente de 3 pontos, que vai servir de conversa boa para nós aqui, que são as habilidades de um líder soft skills. 3 tipos de habilidades que eu gostaria de colocar para a gente enriquecer a nossa noite aqui. Primeiro, o da colaboração. Existe possibilidade de algum líder ser líder, assim, ser um colaborador dentro de um grupo, trabalhando? Claro que não. E essa capacidade, muitas vezes o ego das pessoas é tão alto, daquele líder de grande empresa, do grande executivo, que ele perde a capacidade de colaborar. Ele perde a capacidade de chegar para um funcionário mais humilde da empresa dele e ajudar em coisas que ele diz que aquilo é bobo, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. A capacidade de colaboração. Não importa o nível, não importa o estado onde você esteja. Essa é a primeira característica forte para essa liderança do novo milênio. A segunda, a flexibilidade, como eu falei, que é a capacidade de entrar no mundo, num contexto em que muda o tempo inteiro, como você falou. O mundo está correndo, mas a tecnologia, ó, o que hoje é novo, daqui a um ano já não é mais, daqui a mais um ano já não é mais, porque o mundo corre. O mundo é dinâmico, eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado pela tecnologia, pelo novo. Eu acho que a gente pegar o conhecimento, a experiência e a maturidade e aliar a isso, é um salto fantástico, extraordinário, por isso que eu acho que eu estou começando a viver agora, por isso que eu acho, minha querida, que as pessoas novo, e fazer tudo outra vez, porque é quando você tem maturidade, é quando você tem realmente capacidade de compreender melhor as coisas. Né? E a terceira coisa, acho que travou caiu sua um pouco o imagem, sinal, está tá? caindo o sinal, é normal. É sinal, é queda de sinal, sem problema. E a terceira coisa, para fechar as três características, é exatamente trabalhar sob pressão, a capacidade de trabalhar sob pressão. Você tem hoje, a capacidade emocional, eu vou falar disso, de trabalhar sob pressão. O mundo é uma panela de pressão. O mundo hoje é uma panela de pressão. As empresas, em cima da produção, cada vez mais pressão. As pessoas entre si, entre elas, nos grupos, cada vez mais exigentes, querendo crescer, querendo ser mais. Eu quero ser mais, eu quero ser mais, eu quero mais. Eu nem conheço. Eu não sou nem quem, não sei nem quem sou eu, muitas vezes. Eu não sei porque eu vi um mundo. Muitas vezes eu pergunto assim: quem é você? Ah, morreu. Ah, eu sou empresário falando de tal, eu tenho não sei quanto na conta. Não, quem é você? Né? O Paulo Vieira faz muito isso. Né? Então, por exemplo, trabalhar sob pressão. Em muitos momentos, virão grandes demandas e muita pressão para cima de você. Então, você aprender a fazer prioridade. Você priorizar. Priorizar aquilo que é importante. Eu vou fazer uma live mais na frente, já estou elaborando um trabalho, palestra e uma live nesse sentido, em cima da questão da gestão do tempo. Né? E você priorizar, a capacidade de priorizar aquilo que de verdade, no momento de grande pressão, forte e importante para você, é a condição de um grande líder. Né? Liderar isso, você ter a capacidade de conter as suas emoções. E você realmente se refazer em todos os momentos. Um segundo ponto é o da comunicação. Saber se expressar, saber o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo dentro da tua empresa, no teu negócio, no teu grupo, onde quer que seja. E a orientação para o resultado. Não dá para a gente ter tudo como líder se você não busca resultados. Porque o que te define é o teu resultado. Eu posso saber muito, 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 mas se eu não tenho resultado, então eu não tenho definição. Né? Orientação para o resultado, ter todas as ações, chegar ao seu objetivo, dentro do seu plano, da forma mais assertiva, da forma mais rápida possível, porque o mundo é rápido e a gente tem que começar também a ser rápido nesse aspecto, com muita harmonia, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, mas entendendo tudo isso. E o último ponto é saber engajar pessoas. Gente, tudo bem que eu sou líder, mas eu não sei engajar as pessoas. Muitas vezes eu estou num grupo em que eu desengajo. Né? Um grupo de trabalho, eu já vi muito isso em negócio. Por exemplo, a empresa, eu faço parte da empresa multinacional, em que, assim, às vezes a gente tem um grupo, um cara que se diz que é o líder, e ele é desagregador. Ele é o cara que mais desengaja. Ora, ele deveria ser o contrário, porque uma característica da liderança é exatamente ele ser um engajador de grupos. Aquele cara que se autorregula. Aquele cara que se autorregula. Ora, Djalma, que história é essa de se autorregula? A gente, como coach, sabe que é isso, mas o que significa autorregulagem? Gente,
É você saber se recuperar emocionalmente e rapidamente. Ter maior conhecimento das suas emoções. É você sofrer, você irá sofrer, sim, em determinadas situações de estresse, de vida, mas saber se recuperar rapidamente. Buscar mais fácil e rapidamente a tua recuperação. Se engajar e reengajar dentro dos grupos. É você dizer o seguinte: bem, eu sei, agora acabei de ter um estresse na minha empresa, no meu grupo, fizeram uma sacanagem comigo, eu estou por aqui, não aguento mais. E aí eu respiro fundo, eu faço 1 minuto de meditação, como eu vou falar para vocês que é interessante fazer isso a cada hora do dia. Eu respiro fundo e eu digo, senti, percebi, chegou aqui a emoção em mim, a raiva, digamos que seja, e aí eu compreendi ela e digo, tchau, passou, vai embora. Eu volto para o meu trabalho e recomeço tudo de novo, sem inteligência emocional, e recomeço tudo outra vez. Aprenda a fazer isso no teu ambiente. E para Aprende a isso, respirar. Djalma, tem que ter Bem, consciência de que estar no automático, né? Eu tenho consciência do meu estado atual. Epa, peraí, né? Tá fugindo. As minhas emoções não são positivas. Então, o que é que eu posso fazer para sair desse estado e ir para um estado que, de fato, me fortaleça? E quando você traz isso, meditação, realmente é muito importante, né? Para todas as pessoas, isso, independente do isso, contexto. isso. Fantástico, muito bom. Então, gente, veja como foi interessante a gente falar de liderança e falar de pessoas, e falar de grupos, e falar de mesmo, e falar de habilidades, de características, de novo milênio, de nova forma de ser, de nova forma de pensar. E eu gostaria de dar alguns presentes. Antes de falar do presente maior, eu vou falar de pequenos presentes. E quando nós oferecemos um conteúdo, uma possibilidade de mudança de vida, é um presente. Seja grato. Ser grato a tudo, a grandes, pequenas, médias, não importa o tamanho da coisa. Importa a gratidão que sai do nosso coração. Ele abre possibilidades. Quando a gente agradece, Deus diz para a gente, você merece. Eu vou te dar um pouco mais. Né? Então, a primeira coisa, vamos aprender a meditar? Gente, o segredo milenar, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já se meditava. E hoje, no mundo moderno, os grandes executivos das maiores empresas do mundo, eles tiram 1 minuto, 2, 3, no momento do pico, no momento do estresse, no momento daquele momento pesado, eles tiram para meditar. E meditar é tão simples, tem tantas formas. Eu posso, por exemplo, 1 minuto, vou mostrar para Gratuito, vocês né? agorinha. Vamos fazer isso. Se vocês fizerem isso 1 minuto apenas durante cada hora do seu dia, você vai fazer em torno de 12 minutos de meditação no dia. Você vai sentar agora aí na cadeira, apoiar as mãos nas pernas, relaxar à vontade, pés no chão, tá? Se puder, feche os olhos e vai comigo fazer uma inspiração aqui, ó. Enche o pulmão, segura, conta até 4 e solta total. Solta a respiração. Enche de novo, máximo, conta até 4, solta. Mais uma vez. Enche o pulmão, segura, solta devagar. Dá um sorriso no teu rosto. Abre os olhos. Se você botar uma músicazinha relaxante de fundo durante 1 minuto, sabe o que é que você está fazendo, gente? Eu vou dizer para vocês. Uma situação de estresse. Eu vou falar um pouco como hipnoterapia. Perdoa. Mas numa situação de estresse, você libera para a sua corrente sanguínea em torno de 1.400 químicos na tua corrente sanguínea. Desses 1.400 químicos, tem um muito perigoso chamado cortisona, que ele reproduz novo estresse e ele permanece na tua corrente sanguínea por em torno de 6 horas, o cortisona. E ele causa doenças no teu coração, no teu pulmão, no teu fígado, nas tuas células. E quando você tem um novo estresse, ele joga mais uma carga de cortisona e fica por mais 6 horas. Imagina a quantidade de estresse que você tem no dia e a quantidade de cortisona que você coloca para dentro da tua corrente sanguínea, que vai para o teu corpo. Quando você faz essa pequena meditação, que você respira, e isso a neurociência explica, a psicologia explica, não é de Djalma que está explicando. Quando você faz essa pequena meditação, você está oxigenando o teu cérebro.
Ele está deixando de ter aquela zona vermelha de estresse no interior do cérebro. Se tivesse a capacidade de ver agora, a possibilidade de ver um gráfico, você iria ver isso. E ele começa a ficar azul, porque você oxigena. E você começa a jogar oxitocina, você começa a jogar adrenalina, você começa a jogar neurohormônios bons na tua corrente sanguínea e começa a eliminar a zona. Uma ação tão simples, tão pequena, né, Luciano? E que as pessoas poderiam fazer para evitar e não fazem. Então, a primeira dica é meditação. Primeiro presente. Faça 1 minuto disso que eu expliquei. O segundo, gerenciar seu tempo. Aprenda a gerenciar seu tempo. Vamos fazer uma live depois sobre gerenciamento de tempo? Bem legal. Se vocês que estão participando acharem interessante, coloca aí. Sim ou não, não ou sim, para a gente pensar numa live sobre tempo. Né? Então, primeiro, a segunda coisa é gerenciar o teu tempo. Por exemplo, digamos que você está trabalhando no seu ambiente, lá onde quer que seja, e de repente você é interrompido por alguém, alguma situação, alguma coisa. A pergunta que você deve se fazer no momento que é interrompido é a seguinte. E aí quem diz isso é Daniel Goleman. Quem quiser conhecer o livro Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele é o pai, a Bíblia, né, da inteligência emocional. Né, é o Daniel Goleman, ele diz o seguinte, quando isso acontece, você faz a seguinte pergunta. Essa coisa que está me interrompendo pode ser adiada? Será que pode ser? Eu estou no momento, estou num trabalho importante, forte, no pique ali, tal, um projeto, um plano, e alguém me interrompe, alguma coisa me interrompe, a pergunta que eu faço é essa. Isso que me interrompeu pode ser adiado? Eu posso deixar para depois? Será que eu não posso deixar para depois? Se faça essa pergunta antes de atender, que eu vou falar do significado do não, tá? E aí, na maioria das vezes você pode sim, aquilo pode ser resolvido depois e alguém, alguma coisa te interrompeu num momento tão importante do seu trabalho. Então, para você não quebrar isso, você pega alguém, alguma pessoa e diz, por favor, resolve isso aí para mim. E aquela pessoa vai resolver aquilo, você continua a fazer o seu trabalho. Porque você tem que aprender, gente, a dizer não. A coisa mais difícil para a humanidade e para o crescimento pessoal é exatamente você dizer não. A gente quer dizer sim o tempo todo, né? Todo mundo quer dizer sim, 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 sim. E o dizer não é tão importante. Saber comunicar de uma boa forma, porque você está dizendo àquela pessoa naquele momento que não pode, por isso, por isso, por isso. E aquele não é para aquela pessoa. Aquele não é para aquele momento importante que você está desempenhando seu trabalho. Né? Então não é pessoal. Puxando um gancho aí Né? que você fala, está À conectado, vontade. inclusive, com aquele livro que eu indiquei, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele ensina lá não só eu me comunicar de modo mais assertivo, né? E aí o comunicar-se de modo mais assertivo também está isso, né? Eu buscar compreender o que está por trás da fala do outro, o que está por trás Isso. também da minha fala, que são as necessidades, e aí fica mais fácil de eu me comunicar com Isso. o outro de forma autêntica. Eu dizer sim quando eu tenho que dizer sim, e dizer não quando tenho que dizer não. E mesmo assim manter uma conexão saudável e fortalecida. Isso, verdade. Vale muito Perfeito. a pena, sabe, Perfeito. esse livro. Isso aí, Luciana, perfeito. Essa capacidade ela é muito importante para uma liderança. Aliás, eu vou além da liderança, para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, né? Aprender realmente a dizer não naquela hora que tem que dizer não e dizer sim na hora que tem que dizer sim. Aliás, o sim é tão fácil de dizer, né? A gente já diz sim o tempo inteiro, mas dizer não na hora certa, que é preciso dizer não, com respeito pelo outro e o outro entendendo que você realmente naquele momento não pode. Então, outra dica, capacidade de feedback, é uma dica final para a gente falar da questão do líder soft skill, a capacidade de feedback. Né? Vamos criar uma cultura de feedback. Quem tem essa cultura de feedback? Eu pergunto para vocês aí, escreve aí quem tem, eu gostaria de saber agora. Quem tem a cultura de feedback? O que é a cultura de feedback? Eu estou sempre perguntando aos meus colaboradores, aos meus funcionários, à minha família, meus amigos, ao grupo, às pessoas que me cercam. Nós temos diversas ferramentas, a Luciana pode até falar se quiser depois, para isso, mas a gente tem várias formas de feedback. Então, eu pergunto, você tem uma cultura de feedback? Você tem uma cultura de estar sempre checando, anotando tudo? Anota tudo, gente. A nossa vida, como eu falei ontem, eu falei ainda agora, a gente tem que ser cientista de nós mesmos. Nós temos que ser cientista do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso pensamento. Eu tenho que ser um cientista de Djalma. Luciano tem que ser uma cientista do Oceano, se conhecer mais, aprender mais. E para isso, é fundamental que eu peça feedback. É fundamental que eu tenha humildade. E requer algumas coisas que feedback. Uma delas, a humildade. Né? Vencer a arrogância, vencer a prepotência, vencer a intransigência, muitas vezes. E eu ser mais aberto, mais humilde, para perguntar, Luciano, me diz,
eu falei nessa live uma outra coisa, algumas pessoas escreveram aqui, mas me diz aí, o que é que eu posso melhorar? Parar e ouvir, porque é assim que eu vou crescer. Assim que na próxima live eu vou fazer ela melhor do que eu fiz agora, porque ela me deu um feedback. Chegar para vocês agora e perguntar, e agora, para quem está nessa live? Nós temos um bom número de pessoas participando. Como é que foi essa live? O que é que a gente pode melhorar? O que é que foi de positivo? Coloca aí, escreve. Estou pedindo um feedback agora. Agora eu estou falando de feedback e eu estou pedindo um feedback para meu crescimento, para o crescimento da Luciana, para o nosso crescimento. É fundamental que você crie essa cultura no teu dia a dia, na tua vida. É fundamental que você aprenda cada vez mais a procurar saber, checar aquilo que você está fazendo, anotando cada coisa, fazendo seu plano de vida, fazendo seu planejamento estratégico, fazendo tudo que você precisa fazer, mas de forma bem anotadinha, bem, realmente, com muito feedback, tá? Não é verdade? Eu tenho que lhe dizer que o nosso tempo está acabando. Isso, Então, eu estou vendo. Eu estou já vendo aqui um minutinho, né, para a gente fechar, né? Só para fechar, eu gostaria de oferecer um presente. Quem? Daí, a gente vai tirar a foto, né, oficial da live, mas assim, quem depois entrar no meu direct e conversar comigo, quiser mais informação, estou aberto para oferecer uma mentoria para quem achar interessante, uma mentoria na área ou de liderança, outra área dentro da ciência humana, desenvolvimento humano, eu estou aberto para isso, ou para fazer uma sessão VIP gratuita, também ofereço esse presente de uma sessão VIP gratuita para quem quiser entrar no meu direct e conversar. E a mentoria, como eu falei, uma mentoria que a gente vai sentar e vai conversar bem direitinho, mas fica absolutamente tranquilo. Eu estou falando de presente aqui, tá? Não estou falando de outra coisa além de presente de verdade, tá? Então, gostaria de deixar isso, oferecer isso para todo mundo, Luciana, e dizer para você que é um grande prazer estar com você, estar com todo mundo aqui nessa live. Gostaria de que você escrevesse aí, dissesse o que é que acharam da live, ou mandasse comentários no pessoal para a gente ver, não importa, né? Gratidão. gratidão, Djalma. Um prazer estar aqui com você, né? E que mensagem você deixaria para as pessoas que, né, estão aqui com a gente no que se refere à liderança? Qual o ouro aí que está por trás de tudo isso? Eu sei que você já trouxe várias coisas. Que mensagem você compartilha com as pessoas para que a partir da manhã já comece a colocar em prática, talvez? O ouro que está por trás é um ouro muito caro, é um ouro único, é um ouro que é exclusivo. Chama-se você, ser humano. Nós somos únicos, filhos de Deus, para quem acredita em Deus, e nós somos, além de únicos, nós temos características peculiares, e para mim uma delas mais forte, para falar de liderança, é a palavra esperança, né? Eu sou esperançoso, na verdade, por natureza. Eu acredito demais na humanidade. Nós estamos passando por um momento no Brasil e no mundo conturbado, mas eu costumo dizer que é um presente esse momento conturbado, porque eu aprendi muito, eu cresci muito e, principalmente, eu tive a oportunidade. O momento em que nós estamos falando aqui online, eu te digo, Luciana, antes dessa pandemia, eu nunca tinha feito uma live. Eu não tinha feito trabalho nenhum online. E depois dela, eu já fiz acho que umas 30 lives. E muito trabalho online. Então, isso é ou não uma oportunidade. Então, a mensagem que está por trás de tudo isso é a condição humana, é o amor, a solidariedade. O mundo se tornou mais solidário, mais fraterno, mais unido depois de tudo isso. A gente vê pessoas preocupadas com gente do outro lado do mundo, que a gente nem sabia que existia. Nós vemos pessoas preocupadas com o Amazonas, que ninguém sabia que existia. Pessoas voluntariamente, individualmente, caladinho, fazendo ações tão bonitas. O ser humano é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Eu acho que essa capacidade, essa característica de ser das pessoas, pelo fato de ser filho de Deus, e acima de tudo está a fé, a esperança e o amor, é o que deixa para a gente o segredo. E eu gostaria de estender isso para vocês nessa noite. Cada um de vocês aí na tua casa, tua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus amigos. Leva essa mensagem de amor. Abraça, beija mais, diz mais que ama, olha mais nos olhos. Não perca a oportunidade de sair, de fazer um lanche, de tomar um café com os amigos, são as pessoas que gostam, de olhar o pôr do sol, de olhar o nascer do sol, de olhar o mar. Eu amo o mar. Eu gosto de caminhar na beira-mar daqui, eu viajo na beira-mar. Olhar o sol pela manhã, olhar o sol à tardinha, sentir o cheiro do mar, sentir a brisa, ser grato a Deus, porque aquilo para mim é uma comunhão com Ele naquele momento. Então, eu gostaria, Luciano, de deixar essa mensagem para você, para nós todos, e dizer que estou muito grato pela oportunidade de estar com vocês, totalmente à disposição, totalmente
literalmente à disposição, tá? Quando quiser, a gente está aqui outra vez. E vocês quiserem interagir dentro do nosso Instagram, o meu Instagram é @DjalmaSantos, _13, né? À disposição. Gente, gratidão, Djalma, né? Para mim hoje foi super rico. Eu tenho certeza que quem está aqui também conseguiu, né, pegar assim, algumas pérolas que, se de fato forem aplicadas na vida, eu tenho certeza que vai causar assim, resultados bem positivos na sua vida. Né? Então ficou muito claro para a gente que liderança não é só liderar equipes. Primeiro passa por mim. É eu olhar para dentro de mim, no processo de autocuidado, né? Empatia comigo antes de empatizar com o outro. Isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Isso. Vou E pedir a foto aqui. final, você vai tirar a foto final? Sim, vamos tirar. A Vou foto, pedir para alguém vamos que tirar. está aí, tire uma foto, Alguém aí tira a foto e bota pra gente, pode ser? Tem aí muita gente participando. tira um Legal, vamos print, fazer não tem vento, vamos lá. isso. Eu acho que foi. Legal. Acho que alguém tirou. Legal, Luciana. Valeu, querida. Gratidão, um abraço. Grande Até a abraço. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.